Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia deste domingo dedicado à Sagrada Família, a partir do Evangelho que está em Lucas capítulo 2, versículos de 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda nas oitavas de Natal e celebrar a Sagrada Família diz respeito a celebrar também a família como suporte da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus pais foram um grande suporte para a sua missão. Eles foram um grande apoio. Deus fez uma escolha maravilhosa ao colocar um pai e uma mãe tementes a Deus, que deram todo o exemplo necessário para o Senhor Jesus. Então, é muito interessante perceber que na primeira leitura de hoje, do livro de Eclesiástico, que fala sobre honrar o pai e a mãe. Quantas bênçãos estão preparadas para aqueles que honram seu pai e sua mãe. A vivência do filho para com os pais é essencial. Em primeiro lugar, porque eles são reflexo da paternidade de Deus. A primeira referência na vida de alguém são seus pais. A criança tem como referência base os seus pais, ou seja, aqueles que cuidam dele, que estão participando do desenvolvimento dele. E é a partir desta referência que a pessoa vai ter... Vai se relacionar com todas as outras referências na sua vida. Deus, mas também todas as pessoas que passarem, os superiores e tudo mais. É sempre a partir dessa referência. Por isso a necessidade de viver bem essa relação entre o filho e seus pais. Os pais também são referência enquanto exemplo. Portanto, pai e mãe que rezam, pai e mãe que participam dos sacramentos, pai e mãe que ensinam a catequese, que falam sobre Deus para os seus filhos, já vão colocando no coração dele as verdades
próprias que vêm de Deus, e isso vai ficando forte, porque a referência, né, que está ensinando a cada um deles é forte. Portanto, é importante, pai e mãe, que vocês não terceirizem essa missão que é de vocês. A família é santuário da vida, vai dizer São João Paulo II. É ali que tudo vai começar a acontecer. Então vocês são os primeiros catequistas que ensinam não somente por meio de palavras, mas com a vida. Eles vão olhar para vocês rezando e essa imagem vai marcar o coração deles. Como já marcou de tantas e tantas pessoas que quando se lembram dos seus pais, se lembram também de algum momento em que eles estavam ali talvez rezando. Então é muito importante este exemplo positivo no coração da criança. Mas ao mesmo tempo, nessa relação que a criança vai aprender, que muitas vezes que ela é amada, que ela é querida, que os pais querem o seu melhor e por isso muitas vezes não fazem aquilo que ela quer, ou não dão aquilo que ela quer, porque precisam educar esta criança. É ali que as crianças vão aprendendo a ser obedientes, inclusive a perdoar quando as coisas não aconteceram do seu jeito. E isso vai fazer toda a diferença na relação com o Pai do céu. Vários e vários momentos nós não vamos saber o que é que Deus quer para nós. E vamos nos sentir, inclusive, contrariados diante de situações que nos acontecem. Então, nesse momento é importante que, a partir daquilo que nós vivemos com os nossos pais, a confiança de que Deus vai dar o melhor. Se a relação com os pais foi vivida dentro destas bases, isso vai fazer toda a diferença também para a criança. Então, Jesus teve os melhores catequistas, as melhores referências, e por isso pôde crescer, fazendo essa experiência bonita com Deus também. Nós também precisamos viver esta realidade. Um segundo ponto importante, e que está na segunda leitura, e que nos mostra que Deus não quer ensinar apenas os filhos a terem iniciativa, mas todos na casa precisam ter iniciativa. A segunda leitura fala sobre o amor como vínculo da perfeição. Portanto, o ponto principal, a base principal de uma casa é o amor que faz que cria este vínculo entre a família e Deus e entre os membros da família. Então São Paulo vai dando diversas dicas: mulheres sejam solícitas, homens amem suas esposas e não sejam grosseiros com elas. Recordando aqui a importância do diálogo, que é essencial, é um ponto essencial, tanto para que possam se entender naquilo que precisam conversar e crescer, mas possam também aprender a se conhecer interiormente aquilo que acontece dentro, no coração de cada um. Saber o que é que faz bem um para o outro, o que é que não faz para poder evitar. Então o diálogo ele é essencial na vida do casal. A esposa que é solícita, ou seja, ajuda o esposo em todas as coisas, mas também o esposo que é solícito, se é amoroso também é solícito, faz a sua parte, não fica apenas jogando, não ficam jogando um contra o outro. Hoje a mentalidade deste mundo faz com que a gente queira muitas vezes colocar o esposo contra a esposa. Muitas e muitas vezes, não é assim não. A esposa tem que ter isso, o esposo tem que ter aquilo. Não. É uma família. Precisam viver, aprender a crescer, a compartilhar tudo junto, são uma só carne. Podem aprender a viver o egoísmo dentro do matrimônio. Claro que cada um precisa do seu ponto de privacidade, o seu espaço privado, mas isso não significa que não vai haver o compartilhamento de todas as coisas. Senão nós acabamos permitindo que o egoísmo entre no matrimônio. Portanto, o egoísmo vai vencer, vai reinar ao invés do amor. Aqui está o grande ponto. Então é importante, esposos, amem suas esposas. O amor não apenas falado, um amor concreto, na prática.
estando ao lado delas, compreendendo as dificuldades delas, e elas também, esposas, aos seus maridos também. Né? E esposos não sejam grosseiros. Se aproximem com o amor de suas esposas. Vivam esse diálogo, vivam esse carinho que não pode acontecer apenas em alguns momentos, mas em todos os momentos. O carinho, o amor, a compreensão, o perdão, São Paulo vai dizer, e a humildade. A humildade para saber reconhecer que nem sempre nós estamos certos. Queremos estar certos em tudo, queremos ganhar em tudo. Não, a humildade é importante. E mesmo que nós até estejamos certos, a humildade para escutar o outro, para conversar, e não para sair já na base da gritaria e tudo mais. Então, São Paulo nos dá diversos conselhos sobre como viver a vida em família. Também os seus filhos, também os filhos que precisam ser obedientes aos pais, e os pais que não devem intimidar os seus filhos apenas por meio de imposições. O diálogo, a liberdade. Claro, educar também significa restringir algumas coisas, mas a liberdade precisa existir na família. Os corações precisam ser livres para se aproximar e amar, não por imposição, mas porque todos são livres ali, porque um atrai o outro, um ajuda o outro, um cuida do outro. Aqui está a grande diferença. Foi uma das coisas que fizeram o Cristo crescer. E esse compromisso com Deus, isso é essencial. No Evangelho de hoje nós vemos que, como faz parte da lei, o primogênito era consagrado a Deus. Então, Nossa Senhora e São José foram levar Jesus para ser consagrado a Deus. Eles seguiam essa experiência religiosa, essa experiência com Deus. Nós precisamos viver também em nossas casas. Por fim, é importante nós lembrarmos que a família, justamente por ser a célula base da igreja e da sociedade, está sendo atacada. Querem destruir o cristianismo e eles sabem que isso vai acontecer se começar a destruir a família. Querem tirar o cristianismo a partir da destruição da família que tem bases bíblicas e cristãs, toda a tradição da igreja. Querem destruir isso. Por quê? Porque destruindo as famílias, as pessoas ficarão desorientadas, machucadas, feridas e propensas a aceitar todo tipo de ideologia, como nós já estamos vendo por aí. Então, cuidado, pais, cuidado, mães. A campanha de destruição do cristianismo passa pela campanha de destruição, de desmantelamento, de desestruturação da família. Não permitamos que isso aconteça. Nós já estamos vendo uma série de situações complicadíssimas. Pessoas que preferem não se casar para não ter trabalho, o trabalho de ter que cuidar um do outro, de ter que muitas vezes compreender um ao outro, porque exige, é lógico, isso não é nada idealizado. O amor passa também pelo sacrifício. Mas tem gente que não quer se sacrificar mais, prefere ter um cachorrinho. Ou aberrações maiores, pessoas que casam consigo mesmas, casam com bonecas, casam com esse tipo de coisa, que nós vimos aí, estamos vendo aí nos noticiários. Isso tudo faz parte da campanha de desestruturação da família. Desestruturar a família é desestruturar o grande ponto onde nós podemos viver o amor de Deus. Então, machucar os corações, permitir que os corações sejam feridos, significa investir, e o inimigo vai fazer isso mesmo sempre, investir para que uma nova família feita por corações feridos também possam ferir ainda mais. E assim, a cada geração, um ferindo o outro, as famílias cada vez mais desestruturadas, e até que vai chegar um ponto que as famílias serão, de fato, não existirão mais tal qual nós as conhecemos, e que é próprio daquilo que nós cremos no cristianismo. Então, tomemos cuidado. Isso não vem de hoje, já faz um bom tempo e está por aí.
Esse mal está atingindo a todos, né? Conselhos maldados, para muitos casais. Não luta não, desiste. Está dando trabalho? Descarta. Ignora. Quer dizer, tudo aquilo que São Paulo está aconselhando na segunda leitura, ou mesmo o amor como vínculo da caridade, que também nos faz crescer pessoalmente enquanto casal, tudo isso está desaparecendo. E todos estão aceitando numa boa, como se fosse o certo, esquecendo de lado aquilo que nos traz a Sagrada Escritura e a nossa Santa Igreja. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar, nos conscientizar e nos fazer despertar para essa realidade. Porque, irmão e irmã, talvez isso esteja acontecendo dentro da sua casa e você ainda não percebeu. Abra os olhos. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.